Sejam todos bem-vindos ao Pelo Mundo, uma conversa informal e descontraída sobre o que acontece ao redor do globo. O papo de hoje é sobre ditaduras, mais especificamente sobre a ditadura da Coreia do Norte, a mais famosa delas. Vamos investigar aqui como começou a ditadura da Coreia do Norte, vamos investigar como a população, quais são as condições de vida da população da Coreia do Norte. Vamos também ver aqui a capacidade militar, qual é a capacidade militar, inclusive a real capacidade nuclear da Coreia do Norte e o seu envolvimento na guerra da Ucrânia, né? O envolvimento recente da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia. Vamos lá. 2 dias após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética resolve invadir a Península da Coreia. Naquela conformação ali da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos de um lado ali Itália, Alemanha e Japão contra União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Grã-Bretanha e França, né? Então, com a rendição incondicional do Japão se aproximando, a União Soviética resolve invadir a Península da Coreia, porque sabia que uma das condições seria que o Japão abrisse mão de todas as suas colônias. Uma das colônias do Japão, já por longas décadas, era a Península da Coreia. Então, o Stalin, antevendo essa rendição incondicional do Japão, ele invade a Península da Coreia para meio que levar na mão grande ali a Coreia. Os exércitos dos Estados Unidos estavam a 600 milhas de distância na ilha de Okinawa, então os Estados Unidos podiam fazer pouco sobre essa invasão do Stalin na Península da Coreia. Então os Estados Unidos ali conseguiram entabular um acordo que dividia a Coreia a partir do paralelo 38, dividia a Coreia no meio, de modo que a parte norte da Coreia ficava sob a influência da União Soviética. Assim surge a Coreia do Norte. Muito por influência do chefe da polícia secreta, Lavette Abrera, o Stalin resolve colocar no comando da Coreia do Norte o Kim Il-sung, né? Um comunista fervoroso que ia levar ali o projeto da Coreia do Norte. O Kim Il-sung no poder, ele imediatamente organiza a economia sobre um modelo comunista. Todo o Estado passa a ser proprietário de todos os bens de produção, de todas as terras, né? O Estado passa a dizer quais são os papéis de cada pessoa na sociedade num modelo perfeccionista comunista, né? E para lidar com o povo, o Kim Il-sung coloca em marcha um sistema chamado Songbun. Esse sistema chamado Songbun vai dividir toda a população da Coreia do Norte entre leal, vacilante e hostil. Com isso, o governo pretendia conseguir um maior grau de lealdade da população. Então, todo mundo que é percebido como leal pelo governo começa a ter certos favores. Pode morar em regiões mais ricas, como Pyongyang, pode escolher profissões melhores, pode ir para a universidade. Já quem é percebido como hostil pelo governo da Coreia do Norte, pela ditadura da Coreia do Norte, é colocado para viver nas áreas mais empobrecidas e montanhosas da Coreia do Norte. Então, de certa forma, é esquecido. Com essa separação entre pessoas que são leais ao regime e pessoas que são hostis ao regime, o regime pretende sobreviver, pretende colocar em grandes centros só uma população leal a ele, uma população que seria a elite hoje da Coreia do Norte, e que, de certa forma, percebe que a própria condição de elite depende da sobrevivência do governo. Então, de certa forma, a elite trabalha para que o regime continue saudável, para que o regime não sofra nenhum tipo de viés, né? Porque isso é percebido como uma condição para a própria existência da elite nessas cidades como Pyongyang. Então, com essa divisão entre leal, vacilante e hostil, o Kim Il-sung ele manda para as regiões pobres, empobrecidas e montanhosas da Coreia do Norte mais de 3 milhões de pessoas que são condenadas a uma vida muito sofrida, para dizer o mínimo, né? Algumas pessoas se rebelam contra esse sistema e em torno de 154 mil pessoas são presas, né? Elas estão presas em prisões de trabalhos forçados e nas quais é feito muita lavagem cerebral, muita doutrinação política, né? E também muitas pessoas que não concordaram com esse modelo ao longo dos anos desertaram da Coreia do Norte. Então nós temos cerca de 34 mil pessoas que saíram da Coreia do Norte. Elas saem na maioria dos casos, pela fronteira com a China, porque a fronteira com a Coreia do Sul é a região do planeta com o maior número de minas terrestres, né? A região mais minada do planeta. Então, eles geralmente cruzam com a China e tentam chegar na Coreia do Sul. A maior parte deles está na Coreia do Sul. Esses números que eu estou passando para vocês, eles
decorrem de vários livros. Eles são, eu pincei esses números em vários locais, em vários livros, para citar algumas fontes para vocês aqui. Tem um livro que chama Nada a Invejar, da Bárbara Demick, que trata sobre a vida cotidiana das pessoas na Coreia do Norte. Tem um outro livro que chama A Coreia do Norte Real, do Andrei Lankov, que é provavelmente o maior conhecedor sobre Coreia do Norte que nós temos hoje. E tem também um trabalho que eu mesmo publiquei em parceria com o Dr. Giovanni Corralo, na Universidade de Buenos Aires, em 2023, que trata sobre o reconhecimento da Coreia do Norte como um Estado totalitário. Então, são várias fontes, a gente vai pensando várias fontes para trazer todos esses números para vocês aqui, né? É, nesse tipo de vida, então, que as pessoas são divididas entre leais e hostis, e isso vai determinar onde elas vão viver na Coreia do Norte, uma das coisas que não pode acontecer é as pessoas simplesmente viajarem entre as cidades. Então, qualquer norte-coreano que queira viajar de uma cidade para outra, ele precisa de uma autorização especial do governo. Isso é uma maneira de fazer com que as pessoas não se organizem, não se solidarizem, não conheçam a real condição de outros locais. É uma maneira do regime se perpetuar. Até coisas muito simples são percebidas como graves violações pelo regime. Então, por exemplo, você ter uma Bíblia, você ter um rádio, é percebido como uma grave violação, né? Por que isso? Porque nós estamos falando de um país onde não existe internet. As pessoas não têm acesso à internet, o grosso da população não tem acesso à internet na Coreia do Norte. A Bíblia, de certa forma, ela desafia uma pretensa origem divina da família Kim, né? Então nós tivemos ali o Kim Il-sung, que começa a dinastia Kim na ditadura da Coreia do Norte. Depois nós vamos ter o Kim Jong-il e agora nós temos o Kim Jong-un, né? Então essa família Kim, ela se mostra para as pessoas na Coreia do Norte, através também de toda a propaganda que faz, como se tivesse uma origem divina. E uma Bíblia, de certa forma, desafia isso, porque na Bíblia tem a história de Cristo. Na Bíblia não aparece uma única linha sobre a dinastia Kim. Então, ter uma Bíblia na Coreia do Norte é considerado como uma violação grave. A pessoa pode ser presa por isso, né? Um rádio é a mesma coisa. Porque se você tem um rádio e mora numa região fronteiriça, com, por exemplo, com a China, você pode ouvir as perigosas ondas do rádio que vêm da China. Essas perigosas ondas vão te mostrar que o mundo não é exatamente como o governo está te dizendo. Então, isso tudo pode, de certa forma, conspirar contra a existência do regime. Então, é tudo mantido sob estrito controle, né? Não pode haver Bíblia, não pode haver rádio. As próprias televisões eram importadas e elas tinham o próprio seletor de canais modificado para que as pessoas não pudessem conectar canais que não interessavam ao regime. Então, basicamente, as pessoas na Coreia do Norte só têm como fonte de informação o canal oficial do governo, tanto o escrito quanto a televisão em si. O canal escrito, né, o jornal da Coreia do Norte, inclusive nos ambientes de trabalho, existem pausas no trabalho onde todo mundo senta no chão e um funcionário do governo vai ler as notícias do jornal para garantir que todo mundo absorva a sua pílula diária de doutrinação política ali no regime da Coreia do Norte. É um regime que se baseia num modelo comunista, onde o Estado é proprietário de todos os bens de produção, onde as pessoas não são alocadas, o recurso humano não é alocado vocacionalmente, né? Porque para você, por exemplo, ser um médico ou ser um engenheiro na Coreia do Norte, depende de você ser considerado leal, não de você ter vocação para aquilo, né? Então, um Estado onde a meritocracia não existe, né? É um Estado muito ineficiente. E essa ineficiente se traduz em grandes períodos de fome, né? Então, uma das coisas que acontece na Coreia do Norte, uma é violação de direitos civis, né, com tudo isso que eu já contei para vocês, mas uma outra coisa que acontece muito são grandes períodos de fome, de grande fome, né? Isso acaba gerando também algum grau de desobediência civil. Então, a gente pode esperar que dentro da Coreia do Norte exista algum grau de desobediência civil. Porque uma pessoa que foi colocada no campo para cultivar os campos do Estado lá, quando ela começa a ver que a família dela está passando fome, ela começa a cultivar também para fazer pequenos negócios, pequenas trocas com outras pessoas e fazer com que a família dela não passe fome. As pessoas que moravam na cidade, elas não podiam cultivar uma terra do campo, né? Então elas têm que acharem outras estratégias. Uma das estratégias é a pirataria. Então existem norte-coreanos que cruzam a fronteira com a China e da China trazem toda sorte de pirataria. Trazem rádios, trazem pendrives, trazem aparelhos de DVD, trazem filmes, trazem filmes de Hollywood, trazem seriados sul-coreanos, né? E eles vão, aos poucos, trazendo esse tipo de material para dentro da Coreia do Norte.
para passar pelas fronteiras da polícia, como eu disse para vocês que não existe essa mobilidade de viagem entre as cidades na Coreia do Norte, eles inundam as fronteiras com propina, então todo funcionário do governo que se interpõe entre a fronteira e o local de venda dos bens é colocado sob propina ali. A Bárbara Demick conta que as próprias caixas de pirataria, elas têm lá camadas de aparelhos de DVD, de pendrives, de outras coisas, e nas camadas superiores existem geralmente maços de cigarro, porque é para o próprio ponto de propina ali, o ponto da polícia ser o policial pegar ali os cigarros e fazer vista grossa para o contrabando que está passando ali, né? Então, existe algum grau de desobediência civil, mas isso é muito pequeno, muito controlado, de certa forma é tolerado pelo regime porque é percebido como pequeno, né? Então as pessoas estão muito presas ainda nesse sistema, que é um sistema que é uma combinação explosiva entre nacionalismo, militarismo e autoritarismo. Toda vez que você pegar esses três elementos e bater no liquidificador ali, nacionalismo, militarismo e autoritarismo, você gera combinações explosivas que tendem a violar gravemente os direitos humanos. Alguns exemplos aqui de violação de direitos humanos que eu poderia citar. A ONU produziu um relatório sobre a Coreia do Norte que ela diz ali que a Coreia do Norte é um dos países que pratica o sequestro de estrangeiros. Então, segundo a ONU, segundo os dados da ONU apresentados no relatório, cerca de 200 mil estrangeiros foram sequestrados pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz sequestros principalmente nas praias do Japão. Então a gente tem um caso bem conhecido e tal, que é de Kaoru Hasuiki. Esse Kaoru Hasuiki é um japonês que um dia estava passeando de bicicleta com a sua namorada numa praia do Japão, encontrou 4 homens lá e foi sequestrado. Eles colocaram ele num bote rápido, esse bote andou algumas milhas náuticas ali até um navio, foi colocado no navio e 2 dias depois acordou na Coreia do Norte. A Coreia do Norte fazia esses sequestros, segundo o Kaoru Hasuiki, porque ela precisava treinar os agentes da Coreia do Norte em infiltrações em outras partes do planeta, então ela precisava conhecer profundamente as culturas, o modo de falar, fazer com que os agentes consigam falar de maneira a passar despercebido, e daqui a pouco conseguir também fazer com que algum desses sequestrados, depois de anos de lavagem cerebral, fizesse alguma operação do serviço secreto norte-coreano em algum local do globo, né? A história do Kaoru Hasuiki ficou bem conhecida porque depois de 2 décadas trabalhando para o governo norte-coreano depois desse sequestro, ele conseguiu a sua liberdade. Ele pedia pela sua liberdade e o governo, depois de 20 anos que usou desse trabalho desse sequestrado, liberou ele para ele voltar para o Japão. Ele voltou para o Japão e pôde contar a sua história. O governo japonês, nos sites oficiais do governo, você vai achar lá uma relação de vários japoneses que conseguiram sair da Coreia do Norte depois de décadas e voltaram para o Japão e contam histórias semelhantes à do Kaoru Hasuiki, né? Então, a gente está falando de um governo que não só de certa forma maltrata ou condena uma vida miserável parte da sua população porque percebe ela como hostil e manda ela viver numa região empobrecida. Nós estamos falando de um governo que sequestra estrangeiros, né? Nós estamos falando de um governo que chega a atos terroristas, a prática de atos terroristas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um ato terrorista muito conhecido, que foi muito, de certa forma, divulgado no Globo, ocorreu na época da Olimpíada de Seul, em 1988. Na Olimpíada de Seul, a Coreia do Norte ela queria ser um coparticipante, hospedar também a Olimpíada junto com Seul. E por uma série de motivos, que desses aí dos quais a gente está falando no papo de hoje, a Coreia do Norte foi escanteada. Só a Coreia do Sul, só a Seul sediou os Jogos. Então o Kim Il-sung, juntamente com seu filho Kim Jong-il, eles queriam, de alguma certa forma, boicotar os Jogos Olímpicos de Seul de 1988. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram uma bomba em um voo que chamava Korean Air Flight 858 e explodiram um voo de passageiros que estava para ir para Seul perto da época da Olimpíada. Com isso, eles pensavam em inspirar medo no mundo, inspirar medo nas pessoas em pegarem avião para ir até Seul e, de certa forma, boicotar os Jogos Olímpicos de Seul. Para colocar essa bomba no voo 858, ele usou 2 pessoas do serviço secreto da Coreia do Norte. Uma chamava Kim Hyun-hui e a outra era uma japonesa sequestrada, lembra que eu acabei de falar dos sequestros, que chamava Iae Kotaguchi. Essas 2 agentes secretas do serviço norte-coreano, elas foram presas no Bahrein. E o avião explodiu
E quando elas foram presas, a Yaeko Taguchi conseguiu se suicidar consumindo cianureto. Já a Kim Hyun-hui não conseguiu se suicidar e foi presa. Ela foi presa, depois ela foi deportada para a Coreia do Sul, e lá na Coreia do Sul ela cumpriu pena de prisão. Hoje ela vive como uma desertora. Ela tem duas filhas, vive numa família com a sua família na Coreia do Sul, em Seul, como uma desertora. E ela pôde contar em detalhes como funcionou essa operação arquitetada pelo governo da Coreia do Norte para derrubar um avião de passageiros civis com mais de 150 mortes, né? Então, nós estamos falando de um regime aqui que ele não só maltrata a própria população, mas ele sequestra estrangeiros, ele é capaz de fazer atos terroristas, como derrubar aviões, né? Então, um regime com um certo grau de maldade elevado. Vamos passar então para falar um pouco sobre a capacidade militar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um lar de 26 milhões de pessoas e hoje ela tem um dos maiores exércitos do planeta. Ela tem umas forças armadas compostas por 1,3 milhão de combatentes. Se a gente pensar na parte mobilizável, né, da sua população, em poucos anos, num pouco período de guerra, ali, ela conseguiria mobilizar até 5,3 milhões de combatentes. Ou seja, é um exército invejável em número de combatentes, né? A Coreia do Norte tem algumas coisas, assim, algumas características que as pessoas desconhecem, porque a gente aqui no Ocidente fala muito da capacidade nuclear, mas esquece das demais capacidades da Coreia do Norte, né? Ela é, por exemplo, o oitavo país no ranking dos países com submarinos do planeta. A Coreia do Norte hoje tem 13 submarinos. Então ela é a oitava potência mundial do ponto de vista de posse de submarinos, né? Ela não tem submarinos nucleares e é algo que ela pretende ainda negociar com a Rússia, mas esse tipo de transferência de tecnologia sensível os países são muito relutantes em fazer, né? Segundo o site especializado em ranquear o poder bélico das nações Global Firepower, que ranqueou 145 países em 2025, ele colocou a Coreia do Norte na posição 34. É uma posição honrosa, se você parar para pensar num país tão pequeno, num país que tem uma economia tão combalida, conseguir estar na posição 34 entre os 145 países do mundo. Então, hoje, a Coreia do Norte tem o 34º melhor poder bélico militar do planeta. Para a gente comparar ali, ela está logo atrás da Argentina, que está em 33, e do México, que está na posição 32. O Brasil, segundo o ranking da Global Firepower, ele ocupa a 11ª posição, ou seja, o Brasil tem umas forças armadas consideradas assim de grande importância num cenário mundial. Mas como é que funciona essas forças armadas na prática, né? Será que o fato de ter um exército tão grande se traduz numa eficiência de combate muito acentuada? A gente tem uma oportunidade de ver isso na prática agora, porque a Coreia do Norte tem sido o grande parceiro da Rússia no fornecimento de combatentes e de armamentos para que a Rússia consiga sustentar a sua invasão na Ucrânia. A Rússia, se a gente pensar na situação da Rússia, a população russa em geral, ela apoia a manobra do Putin de invadir a Ucrânia. Só que a população da Rússia ela vacila quando começa a aumentar o alistamento. Se começa a aumentar o alistamento naquela região e começam a chegar notícias de muitas baixas, o apoio na guerra tradicionalmente começa a diminuir. Então, a Rússia enfrenta uma certa dificuldade para alistar novos combatentes nessa guerra, nessa invasão que ela faz na Ucrânia. Tanto que o Putin está dando hoje um bônus de $20.000 para qualquer russo que se aliste, inclusive estrangeiros, né? Ele dá um bônus de $20.000 e paga mais um salário de $2.000 mensal. Ou seja, são quantias consideráveis ali, né, para fins de alistamento de algum russo que queira combater hoje na Ucrânia. Isso decorre do fato da Rússia estar tendo uma certa dificuldade para manter as suas fileiras sempre preenchidas de soldados, né? Nessa parceria que ela fez com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte já enviou para a Rússia cerca de 1.300 containers contendo material bélico, contendo armamentos, né, contendo munições, né, 1.300 containers, é uma condição, é uma quantia considerável. E a Coreia do Norte enviou 10 mil soldados das suas tropas especiais para lutar nessa guerra da Ucrânia. 10 mil soldados norte-coreanos das tropas especiais foram para a Rússia para poder lutar na guerra da Ucrânia.
Como eu disse ali, né, o Putin está pagando US$ 20.000 mais US$ 2.000 por mês, por uma fração desse valor, né, o Kim Jong-un já colocaria um soldado coreano ali para lutar essa guerra, né? Mas o Kim Jong-un espera mais do que também dinheiro, ele espera algum grau de transferência de tecnologia. Se essa guerra da Ucrânia com a Rússia perdurasse por mais tempo, talvez a Rússia fosse obrigada a ceder alguma tecnologia também para a Coreia do Norte, por conta dela depender desse apoio militar bélico da Coreia do Norte. Então, também aí tem um dos motivos dos Estados Unidos quererem acabar com essa guerra o mais rápido possível. Essa guerra tende a acabar muito rapidamente. O Putin tem uma tendência agora a entrar em contato com o Trump. O Trump já anunciou que quer entrar em contato com o Putin para botar fim a essa guerra. Parte da explicação disso tem a ver com evitar que a Rússia transfira tecnologia de ponta para a Coreia do Norte, porque ela precisa do apoio militar da Coreia do Norte. E como é que esses combatentes norte-coreanos têm saído no campo de batalha, né? Porque isso também é uma preocupação. Eles estão ali há 70 anos sem participar de uma guerra, e se eles conseguirem um expertise muito alto nas batalhas modernas, isso pode desequilibrar uma guerra futura na Península da Coreia. Por isso, a Coreia do Sul também observa com muita atenção essa situação. É, mas os relatos que a gente tem ali dos frontes de batalha, segundo os analistas, dos armamentos enviados, os mísseis, por exemplo, norte-coreanos, cerca de 40% apresentaram defeito. Ou seja, esses mísseis tendem a não ser tão bons quanto o regime norte-coreano diz que são, né? E em relação aos soldados, eles no começo da guerra foram usados em posições mais afastadas do fronte de batalha, mas agora eles têm sido colocados no fronte de batalha. Então, nós temos já desses 10.000 soldados especiais, cerca de 3.000 já morreram nos combates ali entre a Rússia e a Ucrânia. E 4 foram capturados, sendo que 2 morreram logo após o fato de terem sido capturados. É muito importante para o Ocidente essa possibilidade de capturar um norte-coreano, porque é muito difícil a gente ter informações, a gente ter acesso a informações confiáveis que venham da Coreia do Norte. Então, o fato de você poder capturar um soldado e daqui a pouco conseguir extrair dele certas informações sensíveis sobre como se funciona e se organiza as Forças Armadas da Coreia do Norte é algo que o Ocidente está atrás. Então, esses soldados que foram capturados, eles têm sido olhados com muita atenção aqui pelo Ocidente. Um dos soldados se manifestou no sentido de ter vontade de voltar para a Coreia do Norte, e outro soldado disse que gostaria de ficar na Ucrânia e de não voltar mais para a Coreia do Norte. Essa própria divisão entre os que querem voltar e os que não querem voltar tem a ver também com o modelo de punição adotado na Coreia do Norte. Todo norte-coreano sabe, desde que nasce, que a punição vai passar da sua própria pessoa. Então, se você faz algo que é percebido como um crime pelo regime, você vai esperar não só você ser punido, como é em todo país civilizado do mundo, mas que a sua família também sofra punições. Se você faz algo errado, o seu filho pode ir para um campo de prisioneiros, a sua esposa pode ir para um campo de detenção. Então, as penas, elas ultrapassam a pessoa que cometeu o crime. Então, de certa forma, ser pego como prisioneiro é algo percebido como uma traição pela Coreia do Norte. Um dos relatos, por exemplo, dos soldados ucranianos é que quando eles chegaram numa trincheira e tinha um norte-coreano lá, ele era o último que estava naquela trincheira, todos os outros estavam mortos, ele estava ferido, e em cima dele ele tinha uma faca, uma granada e uma lata de ração. A granada era para pôr fim na vida e não deixar ser feito refém, né? Então, se ele foi feito refém, ele de certa forma traiu aquilo que o regime ditatorial da Coreia do Norte esperava de um combatente em guerra. Então, um soldado que foi feito refém e que tem família na Coreia do Norte, ele tem medo que a família dele sofra uma represária. Por isso que ele fala em voltar. Agora, o que não tem, eventualmente, uma família lá, ele pensa, poxa, eu fiz a minha parte, agora eu quero desertar da Coreia do Norte, né? Esse tipo de punição que ultrapassa as pessoas que cometem o crime na Coreia do Norte é muito utilizado também para manter as pessoas sem saírem da Coreia do Norte. Então, por exemplo, diplomatas, o corpo diplomático da Coreia do Norte, ou às vezes atletas olímpicos da Coreia do Norte, é muito comum que eles deixam para trás crianças pequenas, filhos pequenos, esposas dentro da Coreia do Norte. Porque se um diplomata que tiver numa missão daqui a pouco na ONU em Nova York, ele sair dali e desertar, ele sabe que o filho pequeno dele, que a esposa dele vão ser punidos lá na Coreia do Norte, né? Então é um jeito do regime de inspirar medo nas pessoas e de fazer com que as pessoas não desertem de um sistema que é tão cruel assim, né? Então, esse é o cenário da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia hoje depende, né, para ser mantida ali com a Rússia depende muito de um apoio
militar da Coreia do Norte, que está cobrando esse apoio na forma de dinheiro e de transferência de tecnologia. A Rússia não tende a transferir tecnologia sensível. Talvez a tecnologia que a Coreia do Norte está atrás seria os submarinos nucleares, já que ela é a oitava potência mundial em submarinos, né? Isso faria com que ela atingisse uma condição de ser um player de um volume muito maior no cenário do poder bélico militar mundial, né? Mas se a guerra durar mais tempo do que deveria, isso pode acontecer ainda. Em relação, então, para a gente encerrar, ao poder nuclear. Qual é o real poder nuclear da Coreia do Norte, né? Segundo os analistas que vão ali pensar no poderio bélico nuclear da Coreia do Norte, eles vão dizer que a Coreia do Norte hoje tem cerca de 50 dispositivos nucleares. Então, hoje, a Coreia do Norte é lar de pelo menos 50 dispositivos nucleares. E ela recentemente lançou um míssil balístico intercontinental chamado Hwasong-19. Esse míssil é um míssil muito avançado, que tem a capacidade de atingir qualquer estado norte-americano, né? Ele sobe a uma altura de 6.000 quilômetros de altitude, imagine, 6.000 quilômetros de altitude para depois fazer a reentrada e atingir o seu alvo. Apenas para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia de comparação, a Estação Espacial Internacional, ela viaja numa rota de 400 quilômetros de altitude. Então, a Estação Espacial Internacional está a 400 quilômetros de altitude, enquanto esse míssil, o Hwasong-19, vai a 6.000 quilômetros de altitude. Ou seja, é uma tecnologia realmente de ponta, né? E esse míssil ele é capaz daquilo que os analistas chamam de carregar múltiplas warheads, ou seja, múltiplas cargas nucleares, múltiplas cabeças ali. Então, numa reentrada, ele poderia atingir vários alvos, isso dificultaria muito para um sistema de defesa, né, contra mísseis balísticos intercontinentais. Então, a gente realmente deve levar a sério, não é à toa que o mundo leva a sério o que acontece na Coreia do Norte, leva a sério essas capacidades nucleares, porque eles têm um poderio nuclear muito grande, né? Então, meus amigos, esse aqui era o Pelo Mundo de hoje. A gente fez ali um raio-x da Coreia do Norte, né? Atualmente, ela está sobre o comando do ditador Kim Jong-un. O Kim Jong-un, existe alguma especulação de que ele possa estar passando por algum processo de doença, alguma questão de saúde importante, porque ele tem aparecido recentemente também com a sua irmã, né? E a sua irmã tem sido percebida como a próxima da dinastia Kim, essa dinastia que tem uma pretensão de ser divina na Coreia do Norte, e eles fazem uma lavagem cerebral desde as escolas, desde as escolas de ensino fundamental, desde que são muito pequenas as pessoas lá, para passar essa ideia de uma divindade da família Kim, né? Então, aparentemente, pode ser que o Kim Jong-un tenha algum problema de saúde, porque a irmã dele tem aparecido muito agora nos noticiários da Coreia do Norte, para que a própria população comece a conhecer ela como a próxima que vai tocar para frente essa dinastia. Essa dinastia ela não tem nada de honroso, é uma dinastia cruel, é uma dinastia que envolve essa combinação explosiva de nacionalismo, militarismo e autoritarismo. É uma dinastia que maltrata muito a sua população, uma dinastia na qual milhões de pessoas já morreu de fome lá, milhões foram colocados para viver em zonas muito empobrecidas do país. Existem dezenas de milhares de desertores e milhares de pessoas presas em campos de presos políticos. É uma dinastia que é capaz de sequestrar estrangeiros, né? É uma dinastia que é capaz de derrubar aviões por mero capricho de certa forma, boicotar Jogos Olímpicos de um país concorrente. Então, como diz o título do livro da Bárbara Denick, é algo que a gente pode dizer para essa ditadura e para qualquer ditadura do planeta, que é o nada a invejar. Uma ditadura, nós não temos nada a invejar de uma ditadura. Esse, meus amigos, era o Pelo Mundo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e nos vemos na próxima.